feliz pelos reencontros, feliz também e celebrando, né, Carolzinha? Feliz também por colher o resultado das nossas orações, né? É sempre importante nós estarmos ainda distantes, conectados, né? Porque a nossa oração nos dá essa oportunidade. Nós estamos sempre orando uns pelos outros, né? Nós somos seres orantes, né? Essa é a nossa principal atividade, né? E é a oração que nos coloca próximo de Deus, é a oração que nos coloca próximo das pessoas. E nós precisamos sim dar atenção a todos esses movimentos. Hoje eu desejei falar com vocês a respeito de uma boa mensagem. Quero falar a respeito do Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a revelação da Bíblia Sagrada a partir de um texto do apóstolo Paulo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo, escrita para a igreja de Roma. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 15. Carta do apóstolo Paulo, escrita para a igreja de Roma, direcionada aos romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Peço para que você me acompanhe. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Que você possa também ouvir essa mensagem, colocar o seu coração à disposição para que o Senhor fale contigo, assim como nós desejamos, que Ele fale com todos nós. Romanos 15 diz assim: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Repita comigo, o justo viverá pela fé. Oremos. Oh, Pai amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Obrigado por esse tempo, por esse encontro, por cada uma das pessoas que estão aqui, as famílias representadas. É nessa atmosfera de oração, de comunhão, de abraço, de acolhimento, de afeto, que nós nos encontramos diante da sua palavra, da sua revelação. E pedimos que o Senhor fale conosco. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito falando ao nosso coração e nos ajudando a discernir a sua santa vontade. Que essa vontade seja assimilada por nós e que nós possamos colocar isso em nosso cotidiano de vida. Usa as nossas vidas no ouvir, no falar. E nos lança, Senhor, ao agir, ao se manifestar ao mundo, em todo tempo e em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você gosta de dar boas notícias? E de receber boas notícias? Foi meio tímido, assim. Gosta de dar boa notícia ou não? Sim. E de receber? Sim. Porque eu também gosto demais. Não tem coisa melhor do que receber boas notícias, não tem coisa melhor também do que trazer boas notícias. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é informar que o Evangelho é uma boa notícia. Literalmente, a palavra Evangelho, a tradução, né, da palavra Evangelho é boa notícia. Euangelion, né, do grego. Então, boa, angelion, mensagem. Boa mensagem, boa notícia, né? Boas novas. Depende da forma como você vai fazer a sua leitura ou da tradução bíblica que você estiver acompanhando, você vai encontrar esses termos. Então, quando falamos do Evangelho, falamos de uma boa notícia. Quando dizemos que somos evangélicos, estamos dizendo que somos portadores de uma boa notícia. Quando percebemos que temos uma boa notícia, precisamos saber qual é essa boa notícia. Ou de que boa notícia nós estamos falando. E esta boa notícia, que nós anunciamos em vida, em palavras, se resume
nada mais e nada menos do que em um só nome. Então, se alguém disser ou te perguntar qual é a boa notícia, qual é o evangelho que você tem para me entregar? O evangelho, a boa notícia é Jesus. Se tivermos que resumir, né, em uma só palavra, em um só nome, nós diríamos que o evangelho, a boa nova, as boas novas de Deus, a boa mensagem que eu trago para a minha vida é Jesus. E por que Jesus? Porque Jesus é o Filho de Deus. E mais do que o Filho de Deus, ele é o primeiro espécime da raça humana. É na primeira espécie, é espécime. Porque espécime é uma variação completa, absoluta. Então, se nós tivéssemos que discernir o que é a humanidade completa, perfeita, nós diríamos que Jesus é essa humanidade perfeita. É em Jesus que nós compreendemos como a humanidade deveria ser, embora não seja. Então, o Filho de Deus é o primeiro espécime da raça humana que atende todos os requisitos necessários para ser, de fato, uma humanidade perfeita, uma humanidade verdadeira. Então, só Jesus, até então, poderia ser chamado de Filho de Deus, porque o Filho de Deus perfeito está na presença, na fala, na postura desta revelação, né, de corpo, alma e espírito. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E nós tivemos a oportunidade de ver em Jesus a expressão máxima da humanidade e também a expressão máxima da divindade de Deus, do próprio Deus, no meio de nós. Então, quando você certamente se recorda daquele momento do batismo de Jesus, quando ele está lá com João Batista, o céu se abre, né? E aí vem um pombo e, né, pousa em Jesus. E quando o céu se abre, uma voz diz: aí está o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Aí está o meu filho amado, em quem eu amo, em quem eu me agrado, em quem eu escolhi. Né? Mateus capítulo 3, no versículo 17, na versão do Eugene Peterson, que eu gosto da forma como ele estica, né, esse elástico na expressão, ele está dizendo: este é o meu filho amado, escolhido e marcado pelo meu amor. A alegria da minha vida. Então você vê ali a plena satisfação de Deus Pai, olhando para Jesus dizendo: ó, ali está alguém que está marcado com o meu amor, que carrega a marca do amor, que carrega a minha alegria, a minha satisfação. Um Deus que se mostrou satisfeito quando viu Jesus, um homem perfeito, ou uma humanidade perfeita. Rafa, bom, isso traz algumas complicações para nós, porque se Jesus é esse perfeito humano, completo, e nós? Isso nos desafia. Quando olhamos para nós certamente rebateríamos a informação dizendo: eu também sou ser humano completo, perfeito. Será que somos? Porque sempre nós estamos tentando dizer que nós somos seres humanos completos. Ou sempre tentamos passar para as pessoas que somos completos, que somos perfeitos, ou que estamos numa condição sempre de melhora. Porque essa é a nossa angústia. A real mesmo, meus irmãos, é que nós não somos completos e somos imperfeitos. E essa imperfeição nos constrange, não só diante de Deus, mas nos constrange diante das pessoas. E é por isso que a gente está lutando sempre para tentar falar para as pessoas que nós não somos aquilo, talvez, que elas discerniram ou que elas pensaram a respeito de nós. Mas, se não tínhamos até então uma referência, agora olhamos para Jesus. E temos uma nova referência, ou melhor, uma referência de humanidade completa e perfeita. E é a Ele que nós queremos espelhar. É Ele que deve ser a expressão máxima da nossa humanidade,
dos nossos comportamentos, da nossa forma de agir no mundo. Nós somos seres humanos de verdade, mas estamos sempre contando histórias e sempre justificando a nossa história, ou até mesmo os nossos erros, os nossos pecados, a partir da história da própria criação. Porque se alguém for perguntar para você, como você crê em Deus, qual é a forma de você conceder esse tipo de relacionamento e o estado que você está, você vai dizer, não, Deus olhou a terra, viu, não encontrou uma pessoa, um justo sequer que ele pudesse contar, ele entregou o seu filho, esse seu filho morreu por nós, por conta da nossa condição, porque o salário do pecado é a morte, nós estávamos em pecado, então a única forma de tirar-nos do pecado é que alguém pudesse morrer por nós sem pecado, nos redimindo dessa situação constrangedora que nós estávamos. A partir do momento que eu aceitei esse Deus como Salvador da minha vida, eu agora tenho a oportunidade de acessar o céu que me é prometido. Se eu construir uma história como essa, embora ela seja muito válida e dita por nós, o apóstolo Paulo certamente dizia, legal, sua história é bacana, mas eu acho ela bem rasa. Porque eu acho que a doutrina da salvação ela é muito mais completa, ela é muito mais profunda do que dizer que Jesus morreu por nós, salvou-nos do pecado e nós vamos para o céu graças a essa salvação. Não, tem coisas muito mais profundas. E ele quer entregar, através desses textos, dessas cartas que ele escreve para diversas igrejas, ele quer descrever que existe agora uma retomada proposta por Deus à nossa humanidade. Se outrora nós estávamos numa situação de seres caídos, Deus está nos redimindo e nos colocando na existência para trilharmos a oportunidade de restauração dessa humanidade que nos foi perdida, roubada ou não completada. E aí, você deve estar se perguntando, mas como assim, Rafa? Então a nossa humanidade não foi completa? Não, porque quando Adão rompe a relação com Deus, ele não dá a oportunidade para que Deus complete a sua obra na criação. Adão disse, não, eu estou respirando, eu estou pensando, eu estou ouvindo, você já me ouviu falar sobre isso, então eu sou autônomo, eu tenho capacidades, as minhas faculdades estão em ordem, eu consigo aplicar o exercício no meu cotidiano, no meu trabalho, eu não preciso de uma relação plena com Deus, já estou vivo. E Deus fala, não, você precisa estar conectado comigo, se não houver essa conexão, você vai ser um mortal. E o que eu quero é fazer com que seu corpo seja um corpo incorruptível, completo, perfeito. E isso só pode ser revestido a partir de um movimento que eu quero lhe oferecer e que já acontece na plataforma onde eu existo. Um Deus Pai, Filho e Espírito Santo que é uma só pessoa. Uma unidade perfeita. Que respeita, que se organiza, que pensa, que age em perfeita unidade. Então, quando Deus cria a humanidade, cria para que a humanidade faça parte desse curso, desse movimento. Então, nós éramos para sermos seres humanos tão conectados com Deus, que aquilo que Ele sonha, a gente sonha também. Aquilo que Ele deseja, a gente deveria desejar também. Aquilo que Ele pensou para o futuro, ou aquilo que Ele está propondo, nós deveríamos estar na mesa, junto com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pensando em como organizar o mundo pelo qual Ele nos deu. Mas não, nós saímos da mesa de Deus e sentamos nas nossas mesas e criamos as nossas reuniões e criamos a partir das nossas ideias, dos nossos contextos e dos nossos conceitos criados de mundo. E nós não trouxemos Deus para fazer parte desse movimento. Por isso que quando nós falamos de Adão, nós falamos que Adão não é uma humanidade completa, porque ele não se permitiu ser completo com Deus. E quando Jesus, batizado, vê os céus abertos, Deus, Pai,
finalmente pode dizer: ali está a humanidade perfeita, o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ali está alguém que deixou o meu amor acontecer, se manifestar em plenitude. Este é o meu filho com quem eu me agrado, com quem eu me comprazo. Então, Adão, meus irmãos, Adão não é tudo. Nós somos seres humanos inacabados. E o C.S. Lewis, ele vai dizer que Adão é um soldadinho de chumbo. Quando você olha um soldadinho de chumbo, você vê que ele tem o corpo, a cabeça, os braços, né? Mas ele não está... Ele só tem a forma. Mas ele ainda não rompeu, né, a esfera de humanidade proposta por Deus. E se a gente fosse parafrasear a expressão do C.S. Lewis, a gente diria o barro mesmo. Porque é do barro que a gente veio mesmo, o Senhor soprou nas nossas narinas, nos deu a capacidade de respirar, de viver, mas esse sopro poderia ser eterno. Mas nós interrompemos essa relação e perdemos a oportunidade de viver a eternidade da qual o Senhor nos apresentou. Então a nossa esperança ficou só no céu. A nossa esperança agora foi organizada para entender uma vida plena só quando a gente for para o céu. E o apóstolo Paulo está tentando bater na mesa e dizendo: não, a proposta de Deus não é só para um céu, não é só para depois que a gente morrer. A proposta de Deus é para o aqui e agora. É de retomada na nossa existência. É de fazer com que a nossa relação seja reconectada com o Criador, a ponto de fazer com que a manifestação da ressurreição atribuída em Jesus seja ligada à nossa humanidade mortal. E que nós possamos viver com Jesus a ressurreição que Ele nos oferece. E aí, a gente ainda sofre a dificuldade de compreender isso. Eu não estou dizendo que isso é fácil de compreender. Mesmo porque nós estamos angustiados e estamos em busca de experiências de vida, de novas experiências. E essas novas experiências nós chamamos de vida. Nós organizamos a nossa vida em busca de novas experiências. E cada vez mais a gente tem uma mentalidade muito mercadológica, uma mentalidade muito consumista. Nós estamos sempre pensando em coisas que nós podemos comprar para nos satisfazer. Ou nós queremos atribuir a nossa felicidade plena quando nós de fato tivermos a nossa conta recheada. Né? Ou como está no inconsciente popular, especialmente no Brasil, o dia que eu ganhar na loteria, aí eu serei, aí eu farei, aí eu organizarei tudo isso. Você entende que nós estamos pautando os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos sempre em algum tipo de produto? Nós criamos certos produtos para tentar alimentar um vazio existencial que está dentro de nós, que só Deus pode alimentar, só Deus que pode nos proporcionar. Mas nós buscamos várias outras coisas. Nós nos perdemos na humanidade, e é um pouco disso, dessas tensões que o apóstolo Paulo vai tratar com a igreja, dizendo que a gente vai ficar sempre insatisfeito se nós ficarmos nesse lugar de busca incessante por coisas que são frágeis, que escapam, né, pelos nossos dedos. A gente já pode até viver certas felicidades plenas, e eu acho importante que a gente viva a vida experimentando todas as belezas que ela nos oferece, mas isso não é tudo. Porque as coisas acabam, às vezes a gente fica cansado da mesma coisa, a gente se enjoa. Você já comprou uma coisa nova assim? E aí você falou: nossa, eu queria muito isso. Uma semana depois você olha e fala assim: já não tem tanto valor como tinha antes de você possuir. Já teve essa percepção? O carro novo, já depois de 1 mês de uso, 6 meses de uso, já não é mais o carro novo, né? Eu lembro um amigo que disse, né, que eu entrei no carro dele e aí tinha algumas coisas ainda do carro zero, assim, né?
colado assim. Aí eu falei, esse aqui já pode tirar. Não, é que eu ainda estou preservando o cheiro de carro novo. E a gente fica nessa angústia, tentando preservar uma coisa que, sabe, já está escapando pelos dedos, já está passando, já está perdendo a validade, a gente já está se entediando da experiência. Então, eu acho que essa é a zona mais tensa. A gente tentar equilibrar a nossa vida por experiências. Especialmente entendendo que as experiências são, a maioria delas, bem passageiras, muito rápidas. E a busca, né, por esse status pleno de consumo é um erro. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, que o justo viverá pela fé. A proposta, né, de compreensão dessa boa notícia que o apóstolo Paulo traz para as igrejas é dizer que nós não devemos viver a partir de uma perspectiva de consumo ou de manipulação de pessoas, de desejos, de vontades. O que nós precisamos entender é que o justo viverá pela fé. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo um sinônimo, né, que justo é sinônimo de filho de Deus. É como se ele estivesse dizendo, o filho de Deus viverá pela fé. Porque as Escrituras vai dizer que aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Então, quando ele fala de modo justo diante de Deus, é esse justo que viverá pela fé. Por que justo? Porque ele vive de modo, né, diante de Deus, confiando em Deus e fazendo com que essa confiança extrapole as relações. Que não fique só para ele, mas que a relação transcenda os seus pares e as pessoas que estão à sua volta. A boa notícia é Jesus. E é Jesus que vai fazer você compreender a sua existência e mais, vencer a morte, inclusive. Porque foi o que ele fez por nós. Ele venceu a morte. E ele venceu a morte trazendo a oportunidade de vivenciar a ressurreição. Mas a ressurreição não é para Jesus, é para todos nós. Então, a ressurreição de Jesus está agindo no universo, meus irmãos. Ela é uma manifestação presente no meio de nós. O Espírito da ressurreição está no meio de nós. E se manifesta a partir daquilo que Jesus entregou para cada um. Essa percepção para a gente precisa estar assim, em absoluto na nossa consciência. Porque se Jesus venceu a morte e ressuscitou, nós temos a capacidade de fazer coisas ainda maiores, de dizer para todos os movimentos de morte que estão diante de nós, um basta. Porque onde você colocar a planta dos seus pés, ali haverá os movimentos de ressurreição. Essa é a proposta. E essa é o quê? Uma boa notícia. Onde você chegar, quando você abrir a sua boca, quando você se posicionar, é a partir da sua presença que o Evangelho acontece, que a boa notícia acontece, que a manifestação de um Cristo ressurreto acontece. E isso é extraordinário, porque isso muda o mundo, ou muda os mundos, né? Os ambientes, os lugares onde chegamos. Por isso a nossa presença é importante. Eu já disse para vocês uma vez que uma pessoa disse, o meu sonho é ir para Israel e poder andar nos caminhos que Jesus andou. Até que uma pessoa disse para ele, olha, bacana essa experiência. Experiência é boa. Você pode pagar por isso. Você pode comprar essa experiência. Mas saiba que não foi isso que Jesus propôs. O que ele quer é que você ande nos caminhos que ele não andou. Nós somos uma oportunidade para Deus de se fazer valer a presença dele nos lugares onde ele ainda não esteve.
Então, quando Jesus chega no nosso bairro, chega através de nós. Chega através da nossa presença profética. Chega através de nós, através da oração, do nosso toque, da nossa forma de agir, da nossa forma de organizar a sociedade. Esse é o Evangelho, que agora, quando nos tornamos participantes dele, nos tornamos um conjunto de manifestação de graça, de glória e de paz, né? Ou seja, o Evangelho não é um conjunto de verdade, mas é um conjunto de pessoas se manifestando a partir do Cristo ressurreto. Se o Evangelho fosse um conjunto de verdades, a gente ainda estaria sendo manipulado por um monte de mentira que está sendo contada por nós. Já se foi o tempo, né, que nós íamos para a Marcha para Jesus anunciar que Deus estava presente no mundo. Hoje a Marcha para Jesus já tomou uma outra forma, um outro contexto, totalmente diferente. E eu tive uma tristeza e uma alegria no dia da Marcha para Jesus, no último sábado. Porque no dia da Marcha para Jesus, nós estávamos ali na Praça da Sé, alimentando as pessoas que estavam com fome, cuidando das pessoas que estavam enfermas, muitas pessoas precisando de medicamento, precisando de apoio, pelo menos de alguém para informar para ela onde encontrar o remédio, onde encontrar uma estrutura possível, do SUS mesmo, do sistema público, para ajudá-lo na necessidade que ele precisa de saúde, lugares para banho, lugares para roupas, né, lugares para que a pessoa tenha uma vida digna. Porque nós estávamos encontrando pessoas que estavam em situação de rua, mas aquelas pessoas também são a face de Cristo. Elas precisam de amor. Mas o que a gente recebe de informação é que essas pessoas foram tiradas da rota da Marcha para Jesus para não atrapalhar o movimento. E aí nós encontramos na Praça da Sé um número muito maior do que nós estávamos esperando. Porque elas foram retiradas do curso do evento da Marcha para Jesus. E aí nós discernimos que naquele lugar nós não estávamos marchando para Jesus, nós estávamos marchando com Jesus. Nem marchando, nós estávamos com Jesus. Essa é a experiência. Ou nós vamos fazer para alguma coisa, para alguma experiência, para alguma fala, para alguma ação específica ou interesse específico, ou nós vamos nos colocar no mundo sem visibilidade, sem querer nos expor, sem querer fazer isso para mostrar que nós somos caridosos. Não, nós queremos fazer o bem pelo bem. Fazer o bem pelo amor, pela graça. E que o Senhor possa comprovar isso nessas atividades, abrindo o céu e dizendo: olha aí, minha filha amada. Olha aí, o meu filho amado, com quem eu me agrado. É disso que eu me agrado. É disso que eu tenho prazer. É esse movimento que eu quero para os meus filhos. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Nós somos o Evangelho em pessoa. Nós somos o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Jesus no meio de nós. Jesus conosco. É caminhar com Jesus. E o apóstolo diz que nós não devemos ser em nenhum momento autorreferentes. Não faça do Evangelho uma performance para você mostrar que você talvez seja melhor do que o outro. Não faça isso. Mas tente, se diminua para que a glória de Deus apareça, para que a glória de Deus se manifeste. Bom, eu tenho muitas outras coisas para falar e eu queria continuar esse texto no próximo domingo, para que a minha mensagem não se estenda mais. Mas quero mesmo que você saia daqui compreendendo que essa boa notícia, ela parte da sua presença no mundo. Essa boa notícia parte da revelação que Deus está trazendo para nós através das Escrituras e que pode ser uma presença profética a partir dos atos de justiça que você está compartilhando no mundo. Seja de fato uma pessoa aberta para que o Evangelho não seja só um conjunto de frases,
mas sim um conjunto de ações, de manifestações no mundo. A nossa presença precisa ser discernida como uma presença do Cristo no mundo, tocando as vidas, tocando aqueles que necessitam. Porque quando nós fazemos esse exercício, nós somos cuidados pelo nosso Deus. Parece que diante de tudo isso, o Rafa está falando, poxa, Rafa, você devia falar um pouquinho sobre as demandas que eu tenho aí na semana, né? Estou cheio de coisas aí, cheio de metas, cheio de situações que precisam, cheio de adversidades, né, que precisam ser levadas em consideração. E como que eu vou reagir diante disso? Eu torno a dizer, a nossa reação é de cuidado conosco e com o próximo. O mais o Senhor fará. O mais o Senhor dará, porque Ele nos prometeu ser um agente de nutrição para a nossa vida. O Senhor vai dar tudo aquilo que nós precisamos, a partir do momento que nós nos colocarmos em direção de um relacionamento amoroso com Ele. E obviamente com as pessoas que estão à nossa volta. Respeito, cuidado, afeto, carinho, abraço, sensibilidade para aqueles que estão, né, vivendo certas urgências, né, machucadas em sua humanidade. Que Deus nos ajude a ter essa sensibilidade. E Ele há de nos ajudar, porque a presença da ressurreição está no meio de nós. Que todos os espíritos de morte, que todas as ações de morte, que elas caiam por terra, para que nós possamos de fato passar por cima de todas as adversidades com um movimento de transformação sobre elas. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Agradecemos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Especialmente quando compreendemos que temos um propósito de vida. Temos uma missão a fazer. E essa primeira missão parte a partir do movimento que fazemos aqui todos os domingos. Formalizamos a nossa aliança com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dizemos aos nossos amigos e familiares que Cristo continua sendo o Senhor das nossas vidas. E a partir da experiência de um Cristo como um Senhor, nós tomamos ou assumimos o nosso lugar de ressurreição, de renovação, de transformação, de cura para o mundo. Por isso ajuda-nos, Pai. Orienta-nos, abre os caminhos e nos coloca nos lugares certos, para que nós possamos falar da sua mensagem, para que nós possamos levar adiante o seu evangelho, as suas boas novas, e para que as vidas sejam impactadas assim como nós estamos sendo impactados por essa presença. Nós queremos sim retomar o nosso lugar no mundo, retomar a nossa experiência de humanidade, e só faremos isso com a sua presença, com um relacionamento profundo com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nos recebe nesse lugar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, essa é a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos a oração que o Pai nos ensinou. Mas antes, eu queria especialmente dizer para as pessoas de casa que nós temos o QR Code, você pode compartilhar, porque nós estamos, além de fazer o recolhimento das ofertas e das contribuições financeiras para cuidar da nossa casa, nós ainda estamos numa zona tensa, né, de inverno, e nós podemos ser surpreendidos. Então nós estamos recebendo roupas e agasalhos para que em qualquer situação de alerta nós possamos levar essa bênção aí para outras pessoas, né? Vocês de casa já sabem, né? Não deixem de contribuir na nossa assistência social. Amém? Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todas e todos. Que o Senhor traga aos nossos corações o refrigério, a graça, a alegria e compreenda a nossa disposição de fé, de fazer com que a nossa fé seja o movimento desse encontro com o nosso Criador. Obrigado por isso, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.